Bem, estamos aqui mais uma vez, dando início a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras entre historiadores, promovido pelo Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal de Campina Grande. E hoje contamos com a brilhante presença do historiador, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande e doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolve a pesquisa Literatura e Desencantos Modernos, o Mal no Pensamento de Lina Barreto, que é uma continuação da sua pesquisa de mestrado, onde ele discutiu sobre uma outra face da Lorena Carioca, o cotidiano nos subúrbios e nas crônicas de Lima Barreto. Joaquim vai hoje nos escrever um pouco sobre sua visão teórico-metodológica em História e também sobre um pouco de sua pesquisa em doutorado. De início, Joaquim, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras. E você poderia iniciar descrevendo sobre sua pesquisa no doutorado lá na USP e sobre esse processo de pesquisa histórica. Então, justamente a tese de doutorado que eu estou tentando construir é Literatura e Desencantos Modernos, o Mal no Pensamento de Lima Barreto, e surgiu de uma necessidade de tentar superar uma aporia que eu criei ao longo da própria confecção da dissertação de mestrado, né, na qual eu analisei a relação entre Lima Barreto e os subúrbios cariocas. Então, no doutorado, quando eu estava pensando em fazer o projeto, eu pensei, mas será que não dá para pensar em um Lima Barreto, além desse Lima Barreto que transpirou o Rio de Janeiro do início do século XX, será que não dá para buscar um Lima Barreto, compreender um Lima Barreto a partir do que ele lia, a partir da sua erudição, vendo que funções temáticas como a violência, como o sofrimento, como a melancolia, como o desespero, como o pessimismo, que tipo de função estética esses temas polêmicos, né, possuem na configuração da sua obra. Então, eu estou trilhando esse caminho, né, tentando estudar isso, e a inquietação básica que me move é essa ideia de tentar mostrar um Lima Barreto, além do Lima Barreto pobre e excluído, né, mostrar que podem existir muitos outros Lima Barretos, além desses, inclusive o Lima Barreto erudito. Há hoje um embate muito forte entre historiadores sobre a questão de como você considerar a literatura como documento histórico, como fonte. Como você, no desenvolvimento de sua pesquisa, você considera isso? E como você poderia esclarecer para quem está em casa essa questão da literatura como fonte para o historiador? Exato. Me parece fundamental que o historiador, primeiramente, ele não espera encontrar na ficção um reflexo do real. Assim, como se eu vou ler um romance e vou achar que a realidade está ali, de uma época passada, está ali na ficção. Não. A gente sabe que existem aí 3 séculos de teoria da literatura que legitimam muito bem o regime de autonomia que a ficção possui em relação ao real, né? Agora, por via das vezes, principalmente na configuração do tempo narrativo e dos valores que os personagens fictícios ostentam em relação ao mundo ficcional que eles vivem, essas barreiras, essas fronteiras entre o real e o fictício, ela é ali que no momento, né, as fronteiras são colocadas em suspensão e borradas, e entrelaçadas. Então, o que eu recomendo é que os historiadores que usam a literatura como fonte deixarem de lado essa postura que achar que o texto reflete o contexto, porque a gente está hoje em dia aprendendo a pensar, inclusive, que a arte pode ser inclusive anacrônica, né? Ela pode ser extemporânea, pode romper com os valores e as tradições do seu contexto, e que também que entre história e filosofia existe uma afinidade muito profunda. Então,
quem usa a literatura como fonte, eu acho extremamente saudável que busque mapear o sistema filosófico de cada escritor. Quais as principais influências, quais autores aparecem citados nos romances, são esses pequenos indícios, essas pistas que às vezes podem lhe dar acesso a uma compreensão mais ampla da história e da própria literatura, né? Quando você está disposto a inserir a escrita em contextos documentais mais vastos. E qual o seu papel na sociedade contemporânea e também quem seria o historiador Joaquim Neto? Essa é uma pergunta que eu acho que eu precisaria de um pouco de terapia para responder, mas eu acho que o historiador Joaquim vem buscando evitar o comodismo, né, teórico e metodológico, buscando sempre renovar as leituras, as suas perspectivas, buscando sempre fazer com que as pessoas, né, com que os alunos se encantem pela leitura, se encantem pela escrita. Eu acho que esse já é uma grande função social, né, que nós como professores não podemos escapar de ter. E a história? O que seria a história e qual o papel da história na sociedade contemporânea? Como o Joaquim poderia ser isso? Eu poderia dar um lampejo mais do que uma luz, mas eu diria que a história, ela é um conceito poroso, né? Ele nunca, parece que sempre as pessoas vão estar tentando buscar uma explicação e uma razão para a história, porque quando a gente faz esse movimento de indagar sobre a razão da história, a gente está fazendo uma indagação sobre a nossa própria razão de existir no mundo. Qual é o nosso papel no mundo, né? Então, um conceito fechado de história eu não saberia me fornecer, ou fornecer as pessoas que assistirem essa entrevista. Mas eu convidaria, né, que as pessoas se esforçassem para desnaturalizar a noção de que história se resume a fatos e datas. E a partir dessa desnaturalização desse senso comum, construam os seus próprios conceitos de história de forma mais plural e aberta possível. Muito bem. Sugestões de leituras para quem nos assiste agora, aqueles historiadores que estão iniciando e também alguns que já estão aí de longa data, né? Eu acho que uma das referências fundamentais, eu acredito que seja para se pensar hoje em dia no ofício do historiador, seria ler o Paul Ricoeur, né? Que Ricoeur tem sempre valiosas lições a nos fornecer como um filósofo que simpatiza muito com os historiadores e principalmente por fazer uma aposta muito sofisticada eticamente em uma história pautada no respeito à alteridade. O Walter Benjamin, do Magia e Técnica, Arte e Política, principalmente para nos ensinar como a partir das ruínas do racionalismo, né? Quer dizer, a partir do delírio, do devaneio e do misticismo, nós também podemos construir ciência, né? E podemos utilizar a literatura e a fotografia e o cinema como fonte, não apenas os altos documentos da história diplomática, da história política. Então, me parece que Benjamin é sempre uma referência fundamental para se pensar a história, e também um historiador que eu acredito que tem lições valiosas a dar aos mais experientes e aos iniciantes, que seria o historiador italiano Carlo Ginzburg, né? Na medida em que ele dialoga com muita desenvoltura com a teoria da história, com a teoria da arte, com a teoria literária. E o que eu acho fascinante no pensamento do Ginzburg é como ele consegue também, ao longo dos ensaios dele, colocar diferentes fontes para dialogarem, desde a escultura e fotografia até a literatura.
Então agradecemos pela participação e esse foi mais um Entre Historiadores promovido pelo PET História UFCG.